falar da sogra, tá? Isso. Porque vai ficar gravado, vai ficar o registro, né? Então, queridos, primeiro, professor Zé Norberto, obrigado pelo convite, tá? Sempre uma honra, tá? Com um amigo, nobre amigo, tão antigo amigo, que a gente possa aí trazer as novidades para a turma, né? Então, fique à vontade aí para sua informação, depois deixa a bola para mim que nós vamos chutar. Bora lá. É isso aí. Bom, eu estou só regulando aqui que para eu enxergar também, porque quando a gente coloca a apresentação aqui, você sabe que foge um pouquinho aqui do... Só um minuto, deixa eu ajustei. Tá, o áudio tá bom aí? Maravilha. Tá. Bom, então eu vou, já que a gente já conversou um pouquinho, eu vou me apresentar. Acho que todos me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou o professor José Norberto Júnior. Eu sou o responsável pela disciplina de ortodontia do Unilavras. Dou aula tanto de pós-graduação como graduação. E posso me considerar assim, um profissional de sorte. Eu estou sempre cercado por grandes profissionais, sabe, Fernando? Eu lá trabalho junto com o Gilberto, você conhece. Também estudou na mesma escola que a nossa. O Gilberto é um cara sensacional. É um ortodontista de O maiúsculo. Eu falo assim, eu brinco assim. É um ortodontista de muita mão. E pude aprender muito com ele, e até hoje nós estamos lá, eu já estou lá há 25 anos, estamos lá nessa equipe há 25 anos. E agora, não sei se foi a pandemia, né? Eu acho que essa pandemia trouxe coisas ruins, como trouxe coisas boas. E uma das coisas produtivas que a pandemia trouxe foi relacionada às aulas online. Tinha-se uma dúvida muito grande sobre aulas online, e a pandemia mostrou que é possível se ter aulas online, né? Logicamente, todo aluno gosta de uma prática, gosta de colocar a mão, como nós dois somos profissionais que somos professores, mas colocamos a mão, somos dentistas também, gostamos de gente, gostamos de dente, gostamos de saliva, gostamos de tratar, gostamos de entender. Então, a pandemia deu essa oportunidade da gente entrar nas aulas online e eu consegui. Esse moço que falou com vocês aí, o doutor Fernando, é um amigo pessoal meu, que eu conheci quando fui fazer meu mestrado na USP em Bauru, onde ele também estudou, onde o Gilberto também estudou. A gente ficou grandes amigos, nunca pude trazê-lo aqui para participar dos cursos de pós, pela distância, logicamente. E agora, como nós temos essa possibilidade online, nós estamos podendo trazê-lo aqui, é uma honra para a gente poder tê-lo aqui. Eu quero comparar com o futebol, né? Futebol, quando você joga com Neymar, com Vini Júnior, com Cristiano Ronaldo, com Messi, você acaba ficando craque. Então, eu tenho a sorte de estar podendo jogar com o Gilberto, com o Fernando, que são craques aí da ortodontia, pela qual eu pude aprender muito com eles e somou muito, tanto profissionalmente como um ser professor. Então, eu agradeço aí sua presença. E assim, por que de fábrica dos alinhadores, né, Fernando? Quando eu me propus a criar o curso aqui no Unilavras, por que fábrica de alinhadores? Foi justamente disso que a gente estava conversando, a minha insegurança quando fui começar. Tinha algumas coisas que eu vou citar aqui, são 5 itens principalmente, 5. São 5 itens principalmente que eu enxerguei e que me motivaram a eu criar minha fábrica de alinhadores, eu trabalhar com alinhadores. E eu vou passar esses 5 itens para que vocês entendam, que eu acho que é o que também possa ser a dúvida de vocês e possam motivá-los aí a querer trabalhar também com os alinhadores. Uma das primeiras coisas que a gente... Deixa eu ver aqui, passou aí? Passou. Passou o slide, né? Uma das primeiras coisas que me motivou aqui foi justamente esse aparelho seu queridinho dos pacientes. Não tem como a gente não falar hoje que grande parte dos pacientes querem esses aparelhos. Não tem como. Então, é o aparelho da moda, é o aparelho que o paciente procura, e a hora que você está na clínica, você quer pacientes na clínica, você precisa lucrar com essa clínica, todo mundo precisa ganhar, né? Não vamos ser só financistas, mas no nosso consultório a gente trabalha e precisa ganhar nosso dinheiro para sobreviver, para nossa família, para realizar nossos sonhos, não sei.
Lógico que tem que ter um retorno disso. E quando você trabalha com um aparelho que é o querido de todos, você trabalha com um aparelho que você realmente vai agradar seus pacientes. Então, essa foi uma primeira coisa. E eu acredito que é muito fácil, Fernando, de entender o porquê o paciente querer esses animadores. Eu coloquei essa foto aí para que a gente possa entender. Olha, é fácil quando a gente olha, comparando o aparelho fixo com o alinhador, as características do alinhador que é. Primeiro, estética. Logicamente, esses aparelhos são muito mais estéticos do que uma aparelhagem fixa, um aparelho convencional, um aparelho fixo colado. Outro, o conforto. Não tem sombra de dúvida, só de olhar nessas fotos, embora eu coloquei aí, olha, perceba, eu coloquei um alinhador usando elástico e acessórios, que muitas vezes é necessário. Mas só de olhar a foto, você já entende que o conforto dos alinhadores, essas placas são muito confortáveis. Quando você, eu sei assim, mas eu usei muito alinhador para retratamento. Paciente que utilizou o aparelho comigo, por algum motivo, removeu a contenção, houve alguma recidiva, e eu retratei com alinhador. Quando eu instalava um alinhador no paciente, eu falava, nossa, não acredito que existe hoje um aparelho tão confortável assim. É muito diferente daquele aparelho fixo que eu usei. Então, o conforto que esse aparelho dá é muito superior em relação à aparelhagem fixa. Outra coisa, a liberdade alimentar. Você tem uma liberdade na alimentação muito grande. E o paciente percebe isso. Quando você está usando o aparelho fixo, você tem que eliminar uma série de alimentos. Toda vez que você come, você corre o risco de ter algum problema no aparelho, enquanto os alinhadores, você tirou aquele alinhador ali, você já não tem mais dificuldade em alimentar. E, por último, a higiene, né? Os aparelhos fixos, eles demandam uma higiene muito mais complexa, além de grudar muitos alimentos, muita gente reclama, muitos pacientes reclamam disso. Os alinhadores, como a gente remove para alimentar, então você facilita, remove para higienizar, me desculpa, a gente facilita bastante a higiene. Então, por isso, não tem sombra de dúvida que os pacientes optam e querem optar pelos alinhadores, porque tem uma série de vantagens, né? Não estou falando que só tem vantagens. Lógico, num certo momento a gente vai comentar algumas desvantagens que existam. Toda a técnica existe. Mas as vantagens são muito claras do porquê o paciente tem escolhido pelos alinhadores, né? Então, esse é um item que me motivou muito a trabalhar com os alinhadores. Porque meus pacientes me perguntavam se gostariam de tratar com alinhadores. Outra coisa, quando eu quis começar, eu comecei assim, mas qual caso que eu posso tratar? Posso tratar todos os casos? Que é o que eu falo da técnica. Como que eu domino essa técnica? A gente tem que dominar a técnica. Se a gente não domina a técnica, você não consegue evoluir com seus alinhadores no seu consultório. E quando eu comecei a criar minha fábrica de alinhadores, eu comecei a entender isso melhor. Porque eu fugi dessa forma tradicional que a gente comentou, que é, eu mando escanear lá, o paciente faz o escaneamento, eu mando para uma empresa terceirizada, essa empresa vai me devolver e eu vou ser trocador de placas, né? Até então, eu ser trocador de placas, eu não estou entendendo até onde eu posso chegar. Até qual tipo de caso que eu posso tratar? Posso tratar todos os casos? Posso tratar um caso complexo? Só posso tratar o que eu estava fazendo, que era retratamentos? E aí, quando você começa a criar sua fábrica de alinhadores, que a nossa proposta aqui é você fazer seu próprio alinhador, você começa a ir para dentro do computador, aí estão as fotos de um planejamento meu, de um paciente, e ali você começa a criar a movimentação e você começa a entender como funciona. Quando você está lá dentro do planejamento, quando você faz um movimento que é muito extenso, que na verdade isso não vai acontecer, você consegue perceber. Tanto o programa te mostra, porque o número de placas e alinhadores que vão ser utilizados começa a aumentar ao número que fica inviável.
quanto você mesmo, durante esse planejamento, você começa a entender que aquilo ali não é a realidade. Então, quando eu comecei a entender, eu comecei a perceber até onde eu podia chegar. Depois comecei a fabricar meus próprios modelos, então aí tem as máquinas para imprimir esses modelos, né? E criar minhas próprias placas. E tudo isso fez com que me motivasse e eu soubesse quais os casos eu posso tratar, até onde eu posso chegar. Ou até mesmo que eu chegasse para o paciente e falar, o seu caso não seria o ideal para o alinhamento. E eu acho que é a grande dúvida aí grande parte dos ortodontistas. E sempre que vai entrar nossa, mas eu não domino ali. Mas a partir do momento que você começa a entender como funciona, você começa a planejar, você começa a imprimir seus modelos, você começa a enxergar o tratamento, você começa a fazer suas placas, você começa a ter confiança no tratamento, né? Que eu chamo de eficiência. Porque todo mundo me pergunta, são eficientes? Eles são muito eficientes. São muito eficientes a partir do momento que você saiba planejar da forma correta. Nós temos uma série de dispositivos que a gente cria e uma série de planejamentos e movimentos que a gente consegue fazer para que a gente consiga fazer tratamentos que são mais complexos. E, de certa forma, algumas pessoas desacreditam no tratamento planeador. Então, nós sabemos disso, eu passei um videozinho aí, não sei se deu para perceber, estou colocando de novo. Ó, Deu. Fechamento de uma rede da boca, que é um tratamento, vamos dizer assim, que muita gente acredita que os alinhadores não conseguem realizar. Olha um outro movimento, uma verticalização de um dente. Lógico que vocês estão vendo aí que tem as setinhas em cima dos famosos attachments. Muitos profissionais perguntam, o que são aquelas bolinhas de resina, né? O paciente pergunta. Eles são os apoios para que a gente consiga fazer esses movimentos mais complexos. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente faz o planejamento, o profissional faz o planejamento, o profissional cria os modelos, ele enxerga isso, ele cria os attachments, ele começa a dominar mais essa técnica. E aí a gente começa a realmente confiar no aparelho. Uma outra curiosidade, só colocando aqui, a gente vai descrever isso melhor, até o recorte do aparelho. O recorte, gente, é a altura que você recorta a placa. Isso pode deixar seu aparelho mais efetivo ou menos efetivo. Então, quando você passa a conhecer, você começa a ficar muito mais confiante e aliado a que o aparelho é queridinho dos pacientes e aos dois últimos itens que eu acredito que é a lucratividade que ele traz e o aumento do mercado de trabalho, o aumento do número de pacientes dentro do consultório, aí você não quer ficar fora da fábrica de alinhadores. Você não quer ficar fora de saber trabalhar com os alinhadores. Eu acho que... Mas como assim? Essa lucratividade? Qual que é essa lucratividade que você teve? Só para que vocês tenham uma ideia, quando a gente faz com uma empresa terceirizada, não vou citar nome aqui, mas a empresa mais tradicional de alinhadores, hoje, Fernando, me corrija se eu estiver errado, 7, 8 mil que a gente passa para a empresa? Isso. Então, Limpo, 7 né? mil reais. Se você fizer seu próprio alinhador, eu tenho o custo aqui, o custo para você fabricar os alinhadores do seu paciente, em média, 1.800. Nós estamos falando que você vai colocar no seu bolso R$6.200 por paciente. Não sei, se você tiver 10 pacientes, que não são muitos, 10 vezes 62, 6.200, 62 mil. Então, a lucratividade já vem só de você fabricar seus alinhadores. Fora que, lógico, você aumenta seus pacientes. Você vai aumentar seu número de pacientes, que tem muito paciente querendo esses alinhadores. E, ainda por cima, você tem a publicidade gratuita. Hoje, tenho certeza que todos vocês têm acesso aí ao Instagram, qualquer... Até no cinema, esses dias, eu tenho no cinema em São Paulo, propaganda de alinhador estético. Então, você não vai precisar, não é uma coisa nova que você vai ter que
instituir no mercado. Só basta você saber trabalhar, que o mercado está procurando o profissional que faz isso aí. Então, eu acredito assim, se aumentando esse número de pacientes, você aumenta a sua lucratividade, aumenta seu ganho, e acredito que hoje quem está no mercado de trabalho sabe que não está fácil. Nós estávamos comentando aqui até das franquias que estão caminhando no sentido de entrar no alinhador. Então, acho que nós não podemos perder o momento e conhecer logo como que funcionam esses alinhadores, trabalhar com esses alinhadores, porque isso vai fazer uma diferença na clínica de todos vocês. Então, eu vou deixar uma última frase aí, por tudo que eu falei, que eu percebo, a mudança é inevitável, não vai ter jeito, vai ter que mudar. Isso já está acontecendo. Agora, o progresso vai depender de cada um, né? Então, eu quando quis entrar, eu realmente vi algumas dificuldades e foram esses itens que me motivaram a criar aqui minha própria fábrica, comprar um computador melhor, aprender a trabalhar no programa de planejamento, que não é difícil, fazer a impressão desses modelos 3D, depois fazer as próprias placas e começar os atendimentos. E depois que você faz isso, você começa a dominar a técnica. E quando você domina a técnica, aí tudo fica mais fácil. Aí volta a ser igual a gente fala da aparelhagem fixa, que é o grande queridinho de todo ortodontista, porque a gente domina muito a técnica. Então, a ideia do curso da fábrica de alinhadores é justamente isso. É dar essa segurança e esse conhecimento para que todos possam trabalhar com os alinhadores, saiba qual caso indicar, saiba qual caso realmente vai ser bastante efetivo e tenha segurança quando for tratar com os alinhadores. Certo? Não sei se foi muito rápido, Fernando, porque eu sei que eu tenho que passar para você. Eu estou colocando aqui, gente, vocês vão ver o currículo desse grande amigo meu, é bastante extenso, eu não vou ficar aqui relatando o currículo dele. Eu sei que ele também tem bastante coisa para falar para vocês, mas eu coloquei esse slide aqui, porque esses 3 livros que estão aí, que vocês estão enxergando, são os livros que esse meu amigo escreveu. E que, de certa forma, conta a nossa evolução da ortodontia. O primeiro livro ali, se vocês conseguirem ler aí, é relacionado aos microimplantes ortodônticos. Então, essa foi a minha evolução. Eu já entendia de ortodontia e eu precisava de um dispositivo esquelético para me ajudar e começamos a trabalhar com os microimplantes ortodônticos. Depois, se vocês observarem aí, o segundo está relacionado ao sistema autoligado, que são aparelhos fixos que não usam aquelas borrachinhas. São sistemas que você fecha e consegue ativação sem necessidade dos amarrilhos. Ele escreveu um livro também. E o último deles é os alinhadores, que é o que eu aprendi muito com ele aí. Ele escreveu esse livro em 2019. Então, se nós estamos falando que ele escreveu em 2019, já tem aí 4 anos que ele escreveu esse livro. Para escrever um livro, vocês sabem, a gente tem que ter uma experiência longa, então ele já tem uma experiência longa com os alinhadores. E por isso o convite. E tenho certeza que eu vou passar a palavra para ele aí. Tenho certeza que ele vai acrescentar muita coisa aí e vai conseguir ensinar muita coisa, como muitas vezes eu liguei, Fernando, me ajuda aqui que estou com esse problema aqui, me dá uma mão porque você já tem mais experiência. Eu conto muito aí, Fernando, com meus alunos que tem jeito da gente aprender errando, que dói, porque você erra e aí você tem que fazer e vai de novo e continua, ou aprender com o erro dos outros. Você encurta caminho. Muitas vezes você encurtou meu caminho. Liguei para você, você conseguiu me ajudar. E o que eu estou querendo trazer para eles é isso. Trazer essa experiência toda que você tem, mais a experiência que eu adquiri aí junto com você durante esses anos, e que eles possam ter aí a segurança para poder começar no caminho dos alinhadores estéticos. Obrigado, amigo. Obrigado. Maravilha. Então, eu vou passar meu slide aqui. Vamos ver se você consegue ver. Compartilhar agora. Bora nós. Veja aí se você consegue. Opa, vamos lá. Deixa eu ver. Isso.
Vamos ver se ele está linkado aqui, porque tem que fechar um e abrir o outro. Você consegue assistir aí? Ainda não. Veja aí. Vamos ver se a gente está conseguindo ver. Aqui ele abriu o meu. Vamos ver, abriu aí também. Veja aí. Abriu. Abriu? Então, ótimo. Eu vou fazer bem num formato bate-bola, rápido, que eu acho que é importante a gente trazendo as informações de hoje também. Então, eu coloco aí, né? Prepare-se à transformação, né? Então, transformando o caminho do ortodontista, simplificando o dia a dia e aumentando a sua renda, né? A gente estava falando com um colega agora aqui no grupo, né, que estava mandando as perguntas, realmente é uma transformação como toda nova técnica, né? Então, a primeira coisa que eu falo aí, ó, para o grupo, façam um favor para vocês, anotem esse telefone, que é o meu telefone, tá? Porque no final da aula a gente tem aí surpresas, né? Então, quem anotou e tiver rápido no gatilho, a gente vai ter surpresas para quem tiver rápido. Então, só falo isso, tá lá, 14 981 14 2469. Esse é o meu telefone pessoal, tá? Meu WhatsApp. Então, eu falo que é uma benção eu poder servir vocês, dividir o que Deus tem dado de graça, né? Muitas vezes a gente fala que veio demais, veio fácil demais, mas a gente se sacrifica muito, a gente trabalha muito, também convivo com pessoas brilhantes, a minha vida é estar cercada de pessoas brilhantes, né? E a todo momento precisando servir também. Então, anotem o telefone aí, 14, que é Bauru, 981 14 2469, que lá no último slide vai ter uma coisa boa lá. Então, fazendo então a sequência. O professor Zé Norberto falou aí um pouco do meu currículo, né? Então, eu sempre gostei muito dessa área de comunicação, fiz mini residência nos Estados Unidos, mas aí já era ortodontia também, em Connecticut. Gostei muito da comunicação, então fiz aí coach na Fundação Getúlio Vargas, aqui em Bauru, há muitos anos atrás. A gente desenvolve produtos, trabalhei com várias empresas, trabalho atualmente com a Morelli, desenvolvo produtos, testo produtos para eles, são meus grandes amigos, parceiros. Desenvolvi produtos, por exemplo, da ZAT, nós fizemos um kit de alicates, DH Pro, um sistema aí, então de brocas, o braquete SLH hoje, que é o mais vendido da Morelli, a gente idealizou para eles, né? Então foi, na verdade, uma estratégia de trabalho. Fizemos aí também uma plastificadora que não existe no Brasil, que faz 6 alinhadores, vai ser lançado no mercado. Então, assim, estamos todo momento pensando, transformando. Mas bora lá para as coisas importantes, só esqueceu falando um pouquinho. Então, já faz algum tempo que a gente tem trabalhado nesse formato fábrica de alinhadores, tá? E o objetivo é ir contramão do que tem sido feito pelo mercado hoje. O mercado quer que nós compremos as placas. Pronto. Não vejo errado um ortodontista comprar suas placas ou pedir para um terceiro fazer, de jeito nenhum. Eu só estou colocando que é possível ganharmos muito mais fazendo alinhadores e muito mais ainda, né? Compramos alinhadores, né? Trabalhando com alinhador no consultório, mas muito mais ainda fazendo o nosso próprio alinhador, por isso que é a fábrica de alinhadores e um grupo fechado. E eu gosto bem de trabalhar com itens, com números, né? Então, alinhador corrige igual aos brackets? Essa é uma pergunta, né? Então, quem vai fazer o credenciamento da Invisalign vai pagar lá quase R$ 4.000 para fazer, que hoje, até hoje, né, e durante muitos anos ela vai ser imbatível, né, porque começou primeiro, em 1997, então realmente a experiência que a Invisalign tem em todo sentido com os alinhadores é fora da curva, e quando alguém fala, não, nosso alinhador é igual a Invisalign, aí que eu não quero mesmo, porque é mentira, tá? Então, assim, o sistema, a placa é uma coisa, o sistema ao redor é outro, né? Mas claro que tudo isso tem um valor e todo valor alto tem preço alto. Valor é a relação, então, de estar tangenciando a coisas perceptíveis, mas não palpáveis, né? Qual o valor do professor José Norberto? Joga bola, lava carro, faz massagem, né? Cozinha, limpa a casa para a mulher dele, né? E toda semana ele tem lá uma joia. Aí esse cara vale muito. Então o preço para manter esse cara é alto, né? Eu tenho dito sempre, valor é algo intangível, mas perceptível. Preço é algo medido em espécie de moeda, que seja ouro, mas algo que seja tangível fisicamente. Então, para vocês entenderem, no curso da Invisalign, quem quiser, está aqui uma dica interessantíssima, entrem lá dentro, Global Invisalign, vocês escrevem, né, Galeria Global. Lá hoje quase 2.000 casos, né, investiguei quase todos eles para aprender muito com o que tinha lá dentro, e lá dentro é muito legal,
Porque você tem lá tudo organizadíssimo, tá? Não tem nada parecido no mundo como Invisalign. Tipos de maloclusão tratados, classe 1, 2, 3, medida cruzada, cirurgia, tipos de maloclusão e tipos de tratamento, né? Distalização, avanço mandibular, extração, desgaste, distalização. Então, quem fala, será que trata com alinhadores? E não é Invisalign, né? Nós estamos falando que a Invisalign já tem milhões de casos tratados, e nesses milhões, nós estamos falando que tem 2.000 casos selecionados. É igual a literatura. Vocês vão procurar uma revista, casos clínicos, não vão ter casos clínicos ruins, maltratados, mal feitos, que não vão ser publicados. Então, aqui nós estamos falando dos casos excelentes, ótimos, brilhantes, e não achem que é o alinhador que resolveu. Quem são brilhantes, está aqui, ó, Dr. DBO, né? Sei lá como se fala isso. Esse cara é brilhante. Esse ortodontista é incrível. Então, falar que é a placa... Então, quando a gente achar que o aparelho vai fazer alguma coisa, não precisamos estudar mais, que ele anda sozinho, né? Então, para a gente poder entender, os alinhadores tratam todas as maloclusões, nem braquete trata maloclusão, nem aparelho ortopédico mecânico trata maloclusão, é simples. Fazer um ortopédico mecânico de avanço mandibular e errar o avanço, não corrige o avanço mandibular. Fazer um ortopédico funcional e errar o avanço, né, um aparelho ortopédico mecânico, nós estamos falando de APM, Twin Force, Forsus, Churros Jumper, Mara, tem aí uma dezena de aparelhos. Se você erra o avanço, você dá como consequência o erro do tratamento. Num aparelho ortopédico funcional, se errarmos com o protético, que não tem habilidade, não avança direito, não termina o caso. A mesma coisa com o aparelho fixo. Mas o nosso foco hoje é alinhadores. Então, bora. Outra dica importantíssima. Copiem essa tabela que está aqui, tá? Quem quiser depois com mais alta qualidade, me escrevam no WhatsApp, eu mando para vocês. A Invisalign já entregou para a gente uma tabela que vai falar se o caso é complicado, se o caso é simples, se o caso é moderado, tá? Então, ela criou uma linguagem de comunicação para o dentista que tem limitação. Ah, e o que eu vou usar? Que aparelho que eu uso? Quantas placas vão ser? Né? Então, a Invisalign já fez essa tabela que nos facilita muito. Né? Então, até 7 pares, até 14 pares, e ela coloca acima de 14 o formato comprehensive, tá? Então, muito nós vamos explicar sobre isso, mas eu, como hoje é direto ao ponto, eu quero que vocês vejam um paciente, só para a gente nomenclaturizar os problemas que esse paciente tem, eu coloquei bolinhas aí no lugar, eu tenho um sorriso reverso, eu tenho apinhamento, eu tenho inclinação de dentes, eu tenho falta de irrupção dentária, então falta de espaço para canino, tanto superior quanto inferior. Então, se a gente somar, eu tenho atresia de arco. Então, se vocês olharem esse caso, ele é um caso que não é fácil para ortodontia corretiva. E se vai inclinar e vestibularizar, pode abrir a mordida. E aí, abrir mordida, a gente sabe que é um efeito colateral do nivelamento. Então, a gente tem overjet. Então, num somatório, esse caso entra como um caso de alta complexidade para alinhadores. Mas não é para alinhadores, era para qualquer ortodontia. Então, a gente sempre fala, quem está começando a ortodontia não vai pegar um caso classe 3, complexo, de alta necessidade de compensação, com perdas dentárias, mas bem-vindo. Quem está lá comigo, lá meus alunos em Rondônia, eles têm muita perda dentária. Então, o caso que chega lá, ele é complexo por natureza, pela ausência de dentes. Então, o que a gente tem que sempre lembrar, a curva de aprendizagem do ortodontista tem que estar muito acima do aparelho indicado, tá? Não é o aparelho indicado que corrige. E a gente sabe, né? Hoje, mais do que nunca, está aqui um fato prático, que você vai numa dental e você compra uma caixinha de braquetes, que na nossa época, 10 anos atrás, isso não era possível, não existia essa estratégia de venda, você compra uma caixinha com 100 braquetes. Aí eu paro e pergunto, que é óbvio, é uma pergunta que não precisa ser muito inteligente, nem gênio, né? Se eu compro uma caixinha de boca de braquetes com 100 bocas idênticas, ROT, MBT, qualquer coisa lá, prescrição straight wire, como que eu trato 100 pacientes diferentes com o mesmo braquete e tenho resultados diferentes? O que significa que o braquete, eu falo, e eu queria que alguém encontrasse um artigo só para mim, como um desafio, e colocasse que a prescrição que o braquete traz a resposta à inclinação dentária. Olha, o incisivo ficou inclinado X. Né? Opa, alguém pergunta, a qualidade de tratamento? Mal existe? Então, peraí. Depois, olha, eu vejo lá e eu respondo para vocês, não consegui ler aqui do lado, tá? Mas, voltando aqui, ó, não é o aparelho, tá? Tanto é que a gente pode comprar 100 bocas e tratar 100 pacientes distintos e terminá-los de formas diferentes em que a inclinação dos aparelhos não interferirão em absolutamente nada no resultado. Senão, a gente não podia, senão nós teríamos que fazer aparelhos metálicos otimizados.
Mas para vocês verem aqui, um caso de alta complexidade, foi tratado então ali, ó. Ah, outra coisa. Professor, o aparelho alinhador é mais rápido que o aparelho metálico? O que a literatura mostra é que se as condutas forem idênticas, fechar uma mordida, destruir, fazer movimentos idênticos, o tempo é o mesmo, tá? A vantagem do alinhador é que você consegue prever a movimentação antes de acontecer. No fixo, não. A gente não tinha nada que prevesse, a não ser o nosso conhecimento. Hoje nós temos o ClinCheck como um guia. Se vai acontecer ou não, depende da habilidade do ortodontista, de quem planejou, que é o cadista, e do paciente que colabora, ou não. Então, tem as suas vertentes. A gente fala, mas o aparelho fixo não depende do paciente. Essa história aí não cai no meu consultório. O paciente não pode comer coisa dura, não pode faltar, tem que usar elásticos, então, tem que fazer higiene bem feita. Então, não tem aparelho que não dependa do paciente, né? Que a peça quebra. Mas tudo bem. Tempo de tratamento, queridos, é mais rápido se eu for arrumar apenas aquilo que eu estou olhando, tá? Agora, olha aqui, ó, um caso tratado em 2019, 2020, 2022, estamos falando de 3 anos de trabalho, tá? Então, casos de alta complexidade vão exigir mais placas vão exigir mais tempo, mais habilidade, e, claro, um somatório, mas a gente está vendo uma relação oclusal muito, muito boa, né? Vamos seguindo lá, ó. Aqui a gente consegue ver o que aconteceu, que é uma expansão dentoalveolar, que é o que nós fazemos no nosso dia a dia com os fios de Naittai, com os fios de aço, né? Sempre trabalhamos com biélices, então, as estruturas de inclinação dentária, né? Então, ótimo, bem legal. Agora, uma outra situação, um caso com uma quantidade de apinhamento muito grande. Tinha passado por outros ortodontistas e o que tinha sido indicado para ele tinha sido a extração de um incisivo, né? Então, a gente olha, tudo bem, não está errado a extração de um incisivo, mas eu tenho que trazer outras possibilidades, mesmo que elas compliquem o meu caso. Para ir para alinhadores, ele usaria aí o número de alinhadores no formato comprehensive, e nós falamos, espera aí, nós temos a nossa fábrica de alinhadores, vamos fazer nós o nosso tratamento? Então, eu quero que vocês foquem aí no arco inferior. Pelo arco inferior, medindo a nossa relação, então, de tamanho dos dentes, então, fazendo um arco na base mandibular, medindo de distal de canino a distal de canino, quanto que a gente tinha, aquela história, né, do espaço presente e espaço requerido. Então, a gente fala assim, o ortodontista é a especialidade que é capaz e apto a tratar as maloclusões. E agora, com quais aparelhos? Aí, tecnicamente, ele vai buscar, tá? Então, a gente tem uma quantidade aí gigante de apinhamento, nós estávamos falando em 9 milímetros, e aqui mostrando aqui no alinhador número 18, 6 meses, em que ele trocou a cada 12 dias mais ou menos, então quase 3 placas por mês. Então, o paciente adulto, vocês estão vendo perda dentária, tá? Então, em 6 meses nós temos um resultado desse, tá? Então, isso é muito legal, porque faz com que eu consiga trabalhar o meu paciente sem ter que extrair o dente, sem ter que usar um aparelho fixo, coisa que ele não queria. E o colega, um dos colegas que passou por ele falou, eu só trabalho com metal, não gosto de trabalhar com aparelho estético. Então, você começa agora, eu só faço o que eu quero, o paciente hoje, como tem a disponibilidade de sair de um prédio e para o outro, de sair de uma esquina no meio, quarteirão tem um outro colega, ele vai fazer a via sacra e buscar o colega que o encaixe, tá? Um terceiro caso, para ser rápido, só para mostrar para vocês, que é muito interessante, há um paciente aqui, ó, nós estamos vendo com sobremordida, falta de espaço para os caninos, apinhamento moderado, superior e muito suave embaixo, né? Então, uma classe 2 assimétrica, de meia classe 2 no molar e 3/4 no canino. Então, um caso que para corrigir sobremordida, para distalizar, para fazer um projeto de trabalho aqui, também na ortodontia não seria fácil, tá? Então, se fosse, por exemplo, um paciente meu para sistemas autoligáveis, um caso sensacional e simples, colocando 2 batentes nos incisivos e elástico classe 2 desde o início, tá? Mas não é, o paciente não quer fixo, e esse é o detalhe. Então, entramos com um tratamento aí, com um avanço mandibular, usando, então, os Precision Wings, né, que são asinhas, né, que são aumentos que lembram muito o aparelho de avanço mandibular Mara, tá? Que era bandado em primeiro molar superior e inferior, e foram feitos trocas a cada mais ou menos de 12 a 14 dias. Então, claro, o paciente jovem que tem o crescimento, tá? Então, a gente consegue ver, claro que no curso a gente explica muito mais sobre esse tratamento, sobre outros tratamentos também, mas a gente consegue ver relação molar de classe 2, corrigidíssima.
Relação do canino, então, perfeito. Uma oclusão muito satisfatória, tá? Então, assim, o que é muito relevante nisso, o conforto, eu tenho filhos, tá? E a gente vai falar no curso sobre o meu filho que comia goiaba, que não queria, e a minha esposa não queria deixar que ele se alimentasse de goiaba, porque ele gostava de goiaba verde, pipoca. Então, quem usa aparelho fixo, esquece, não pode comer coisa dura. Ah, mas o paciente come, tá? Ele come, mas não pode. Aí quebra a peça, machuca, espeta. Então, tem todo um projeto que no curso a gente vai falando que é horrível. Tá? Mas item número 2 aqui, ó, saber o que o paciente deseja. O que o professor Zé Norberto colocou, que é muito importante, eu vou colocar de acordo com o embasamento científico. Então, será que você está tratando seus pacientes com o aparelho que realmente eles querem usar? Então, meus pacientes saem correndo quando eu falo de aparelho fixo e do preço, né? Porque ele vai fazer um preço mais barato em franquia. E, de novo, o professor Zé Norberto falou, ó, em franquia não está colocando ainda. Então, quanto mais eu demorar, mais a minha concorrência vai aumentar, e eu tenho certeza que todos desse momento estão insatisfeitos com o que tem cobrado das suas parcelas mensais ou da manutenção, né? Meus pacientes sempre querem pagar mais caro pelo alinhador, por quê? Novidade, poucos falam, e todas aquelas vantagens que o professor Zé Norberto falou, tá? Mas o que a literatura fala? Então, esse trabalho do Matheus Piton, que é um brasileiro, um enorme autor de ciência no mundo brasileiro, está aqui colocando um trabalho muito legal. Então, foi comparado, então, com pacientes, então, a preferência do paciente e a preferência do ortodontista. Então, pasme o que a literatura, o que a ciência mostra, tá? Então, foi pesquisado entre eles se eles preferiam alinhadores, braquetes linguais metálicos, braquetes cerâmicos, policristalíneos e porcelana, e os braquetes metálicos vestibulares ou extrabucais. 17 itens que explicariam essa estrutura, então, de escolha, né? E nesse acelerador aí, a gente consegue ver preferência do paciente, alinhadores, aparelho fixo estético, preferência do ortodontista, aparelho fixo metálico, a menor preferência do paciente. Então, isso aqui é a ciência mostrando que o ortodontista está na contramão. Tudo bem, eu não estou. Vocês também não estão, porque vocês estão hoje buscando se diferenciar no mercado, uma vez que o mercado está aberto a novidades e está apto a pagar mais. Ponto final, tá? E outra, temos pouca concorrência, isso é muito legal. Então, o paciente prefere qualidade de vida e conforto. O ortodontista já prefere resultados, desempenho clínico, o que ele já sabe fazer. Então, o que a gente tem de conclusão nesse trabalho, que eles concluem, é que a preferência do ortodontista e do paciente, ou do possível paciente, é diferente. Então, ótimo, gente, esse artigo é magnífico, porque nós que estamos entrando no trabalho dos alinhadores, nós vamos antecipar o mercado. A hora que tiver todo mundo fazendo ortodontia com alinhadores, nós já estamos aqui em cima. Tá bom, queridos? Então, só mostrando a ciência o que ela tem feito. Então, e aí? Terceiro ponto, nós vamos para a emoção ou nós vamos para a razão? Então, eu tenho que ter os produtos e o tratamento para oferecer, goste ou não goste. Então, nós teremos, dentro da vida do ortodontista, em 100% do ortodontista, 4 etapas. A primeira, ele não acredita no alinhador, ele não está afim, ele acha que não é legal, ele não está estudando, né? Ele nem estuda, não tem literatura e aí não tem coragem. Então, eu falo assim, mas isso é a relação de cada um, todo mundo tem que ter o seu tempo, né, para transição, isso é normal, tá? Eu vejo que alguns começam, nos meus alunos, eu tenho alunos que no primeiro, segundo mês de ortodontia de especialização, ele já quer ir para o alinhador. E eu tenho alunos que depois de 7, 8, 12, 15 anos, ele está perguntando o que é o alinhador. Então, cada um no seu tempo. Né? Tem uma frase que diz, né? O plantio é escolha, né? Não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós vamos colher é resultado de um plantio de 3 meses atrás, 6 meses atrás, 2 anos atrás. Então, tudo é um processo de learn on the job, né? Que é aprender fazendo. Bem-vindo assim, ortodontia, tá? Segunda etapa é você fazer o credenciamento de alguma empresa. Eu acho muito legal. Só que esse cara agora começa, esse ortodontista como eu fui, começa a fazer conta. Então, eu tive empresa de alinhadores, tá? Então, eu fui dono de uma empresa de alinhadores. Saí porque conflitava, eu e o nosso técnico, ortotécnico, conflitava. Como que eu vou indicar fábrica de alinhadores para colegas e eu vou tirar ele da minha empresa? Então, poxa, não é interessante. Então, ótimo, eu vou ensinar os colegas a terem suas pequenas fábricas e eu chamo como uma frase antiga, né?
pequenas empresas, grandes negócios. Então, o meu objetivo é ser sócio de vocês que estão a fim de crescer, de falar, eu quero ganhar muito dinheiro, e vai chegar aqui um slide para você saber o quanto é isso, tá? Depois de um tempo, o ortodontista faz conta. E nessa conta, ele fala, caramba, eu já dei para a empresa 45 alinhadores, essa conta eu já fiz, tá? Já dei por ano 35. Tem ortodontista, gente, para atingir o limite de começar a ter o desconto mais alto da Invisalign, a cada trimestre, são 75, ou quarter, que eles chamam, são 75 pacientes a cada 3 meses. Vezes vamos colocar barato aí 6 mil, para eles terem aí 5 mil e pouco, multiplica 75 pacientes vezes 5 mil reais. Nós estamos falando numa média de 350 mil reais a cada 3 meses. Nós estamos falando de mais de R$1 milhão que esses ortodontistas encaminham para a Invisalign por ano. Não vejo isso como erro. Para mim, não serve. Então, a gente tem que ver se para vocês servem. Pegar esse dinheiro, incorporar tudo isso para uma empresa, será que vale? Aí começou a nova conversão, né? Uma nova mão. Porque perceberam, aprenderam a trabalhar com Invisalign ou com outras marcas brilhantes que tem no Brasil, começaram a falar, peraí, será que eu não posso fazer o meu próprio alinhador? Aí foram nessa etapa. Atender os pacientes, seus próprios alinhadores e mais, né? Que é o que a gente ensina, fazer todas as etapas juntos, tá? Então, fábrica de alinhadores. Bora lá. Tá bom, professor. Quarto item, mas quanto que eu ganho? Quanto é possível ganhar sem ser máximo, tá? Média baixa, tá? Média baixa. Então, eu, algumas semanas, alguns meses, mandei mensagem para 3 colegas, que eu já trabalho com eles há algum tempo, já fizeram o curso de fábrica de alinhadores. Falei, Maurício, então tá lá. Maurício mandou para mim a mensagem. Bom dia, amigo, professor Fernando Pedrinho. Hoje, com a realidade dos alinhadores com a realidade dos pacientes usando alinhadores, diminuiu o tempo de cadeira significante e aumentou a receita em aproximadamente R$6 mil por paciente. Então, nós estamos falando de R$6 mil por paciente. Significa que se você conseguir 3, 4 pacientes no mês, nós estamos falando aí em 20 a 30 mil reais a mais por mês, tá? Então, tá aqui uma experiência. Uma outra experiência, mas peraí, aí temos que contar, né? Esse colega, Maurício, ele está numa cidade de, se eu não me engano, 25 mil habitantes, tá bom? Chama Itaí. Então, uma cidade, Taquarituba, minto. Não sei quantos habitantes, mas é por aí, 25, 30 mil habitantes. Então, é pequena, tá? Só para vocês entenderem, às vezes vocês estão em cidades maiores. Aqui nós temos o Vitor, né? O Vitor Montalvão, que é outro brilhante colega que fez o curso também Fábrica de Alinhadores, e ele fala, Fer, o ticket médio que eu consigo ganhar por paciente em torno de 7 mil a mais. Chique, tá? E hoje ele trabalha na fábrica de alinhadores, então ele fala, olha, mensalmente dá para se fechar, olha lá, ó, numa média de 2 mil a mais só de alinhadores por colega, então uma média de 20 mil reais a mais na média da fábrica de alinhadores, que ainda dele é pequenininha. Gente, é muito dinheiro, tá? E a gente pega um outro colega, o Vitor está em Lins, tá? Interior de São Paulo, e o Celso, ele está em São José do Rio Preto. Nós estamos falando numa média mensal, uma cidade maior, aí em torno de 500 mil habitantes, uma cidade de uma concorrência muito maior, então o ticket médio que ele consegue a mais só de alinhadores, tá? Fora o resto da ortodontia, 5 mil. E um ticket médio vendendo para outros colegas de 40.030 mensais. Então, a gente olha isso e fala, cara, eu não estou acreditando. Então, assim, ou a gente fica vendo os outros ganhar dinheiro, ou a gente fica chorando, né? Então, não dá, né? E aí, o quinto e último passo, que aí eu quero trazer essa parte técnica para vocês poderem entender, professor, e aqui dicas, viu? No que eu puder ajudá-los, estamos aí para exatamente isso. Então, primeira coisa, são 3 programas que a gente seleciona na fábrica de alinhadores para ensinar vocês a trabalhar, programas gratuitos, tá? Gratuito significa que você não precisa comprar o programa para trabalhar, tá? Então, primeiro, o Artform, que é o programa de movimentação dentária, que faz exatamente o que a gente fazia com o Typodonte. O Ocam, que filma a tela, se você não tiver aí, se o teu for um Windows, não for um Mac, né? O Mac já tem a sua própria gravador de tela. Então, ali você filma para fazer o clean check, para poder enviar para o paciente um vídeo 3D. Porém, no curso, a gente não ensina apenas fazer o vídeo 3D. A gente ensina a se comunicar com o paciente, ensina a se comunicar com os seus servidores aí da fábrica de alinhadores, tá? A gente tem, por isso que eu falo, a gente tem que ser muito mais amplo. Se você só olha para o teu consultório, você vai ter um crescimento muito bom. Mas se você olhar com colegas e é possível trazer outros colegas, aí o teu crescimento é extraordinário, tá? E é muito legal. E por fim, o Shitbox, que é o estacionador de modelos para depois fazer a estrutura física. Então, só para a gente poder entender,
né? Tá aí, ó, um computador, tem que ter um computador bom, tem colegas aí que trabalham com 1.5, tá? Conseguem fazer o Artform rodar, tá? E aí o seguinte, professor, o que é o Clean Check? Então, observem aí, ó, primeiro passo de 5, tá? Colocar o paciente na plataforma do Clean Check, tudo bem? Portar os modelos, número 2, então pus o paciente, informei quem era, tá? E a gente manda o link, tudo bonitinho para vocês irem treinando. Número 2, recortei o modelo, ok. Aí agora, no número 3, eu começo a avisar o programa quem são os dentes que eu vou movimentar. Então eu começo agora a pensar, opa, eu tenho que movimentar dentes, o programa não sabe quem são os dentes, tá? Então agora, o programa nesse passo 3, então primeiro, anoto o nome do paciente, baixo o STL. Número 2, corto os modelos. Número 3, informo quem são os dentes. Número 4, confirmo quem são os dentes. Número 5, é agora que vocês estão vendo. Movimento o meu dente, como o taipodonte que a gente tinha de cera. E automaticamente o programa vai criando bolinhas que vocês estão vendo lá embaixo, que são o número de alinhadores, tá? Olha lá que legal. Vou fazendo a movimentação, depois eu exporto esses modelos. Eu aprendo no curso também, né? Ensino vocês como incluir a táxima, como movimentar extrusão, intrusão, rotação, distalização. Lembrando que o dente não sabe quem faz força, tá? Então nós temos que entender como funciona, porque é por meio deles que vão gerar as alterações. Vocês viram lá no comecinho da aula casos de alta complexidade que foram tratados por meio de alinhadores, tá? Então, nós estamos vendo aí, refinando, tá? A movimentação, olha lá que legal, tá? Então, eu vejo, tá bonito, agora põe na oclusão, tá legal. Então, terminou, tá garantida a movimentação, você já está perfeito, a hora depois de eu gravar o vídeo e mandar para o paciente. Isso é encantamento, o paciente fica encantado. Então, agora, exportando os modelos 3D, olha lá do lado, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, esse número representa os alinhadores que foram feitos, então, arco superior 4, arco inferior 16, tá? Então, isso aqui é muito legal, porque nós estamos falando da possibilidade de ter uma linguagem digital, foto digital, escaneamento digital, colocar num programa que é computador e daí converter isso em paciente, né, em tratamento, converter isso em espécie financeira. Olha lá o número de modelos. Então, aqui a gente tem o trabalho nosso que finaliza nesse programinha, Chitobox, que é isso aí, ó, olha lá, ó. Abro o paciente, vejo quantos modelos eu quero imprimir na minha máquina, 2, 3, 8. Aí, aqui você vira manobrista, lá, ó, distribuo os modelos no lugar. Olha que legal. Mando fatiar, mando salvar, levo para a máquina e a máquina trabalha sozinha. Então, é muito legal. Cada modelo desse, em custo, ele vai sair em torno de R$5. Cobra-se do paciente em média, R$80 a R$90 por modelo, tá? Agora, se você for terceirizar para um colega, R$30, lucro de R$25 por modelo. O que nós estamos falando é de um lucro que a ortodontia não trouxe para a gente até hoje, principalmente quem está começando hoje, quem viu a ortodontia cair, né? Então, nesse processo, tá? Então, aqui vocês viram em 3 minutos o processo inteiro do início ao fim, que é lindo, que é muito legal, tá? Então, tá ali, ó, sai de um pendrive agora, vocês acabaram de fazer a movimentação no Artform, separou, salvou no Chitobox, salvamos num pendrive, que é um material nobre, que a gente conhece muito, levamos para a impressora, e essa impressora, de 4 a 5 horas, ela trabalha sozinho. Então, eu deixo ela sozinha lá no quartinho trabalhando, olha lá. Aí ela faz os modelos, coisa mais linda. Quem quiser fazer um Mickey, fazer um bichinho, também faz o que quiser, uma torre Eiffel, tá? A gente participa de grupos de impressão, então é muito incrível. É coisa, gente, é outro mundo, muito legal. E posso falar para vocês, é muito mais fácil do que cimentar um Hirax, do que instalar um APM. Simplesmente, eu falo, não acreditem em mim, vamos fazer isso aí, porque realmente é a evolução, tá? Então, nós temos aí 3 sistemas de placas, tá? O arroz com feijão, que é aquele simplesinho, que é a primeira aqui, tá? Para fazer, e a gente vai explicar muito isso dentro do curso, para fazer a mesma plaquinha de clareamento é a placa de acetato PETG, tá? Ah, mas eu quero uma coisa melhor, ótimo, nós estamos falando de R$1.100 para uma máquina de pressão positiva, então, que a melhor que nós temos no mercado é a da Essence Dental, Evolution Press, tem aí algumas qualidades, ela é toda automatizada, tá?
e desenvolvemos no final do ano passado, e está pronta agora para venda esse ano, levamos para a IDS, na Alemanha esse ano, foi a febre, tá? Ficaram loucos. Por quê? Porque lá, essa máquina, para a gente colocar no mercado brasileiro, de 12 a 15 mil reais. Lá, 11 a 12 mil euros. Então, o custo da nossa mesma máquina é mais barato, com o mesmo projeto de trabalho. Só que o que acontece? Ela faz 6 alinhadores ao mesmo tempo. Então, quem está afim de fazer fábrica de alinhadores e ganhar tempo, demorou, vai ser a High Evolution, tá? Mas a gente vai explicando muito sobre isso mais à frente. Ou trabalhando uma única plaquinha, um de cada vez, que vai demorar 12 minutos para fazer 6 placas, ou tá aí, ó, eu trabalhando já. E eu trabalho na minha casa, que é outra coisa legal, tá? Ou 6 placas fazendo tudo isso em 2 minutos e 49 segundos. Posso dizer para vocês, surreal, sensacional, tá? E mais do que isso, a gente tem que trabalhar também a nossa imagem, é o tal do branding. Então, no curso, a gente ensina tudo, passa os contatos de todas as pessoas que vão projetar isso para vocês. Olha que legal. Essa aqui é a minha caixinha, né? Então, do lado esquerdo que vocês estão vendo é a caixinha de alinhador, do lado direito, igualzinho, coisa mais linda, é um fone de ouvido da JBL, tá? Que a gente traz do AliExpress, né? A gente manda o endereço para vocês também, então, que é bem legal. Aqui, olha lá que legal, ó. O paciente leva o branding, que é uma sacolinha, olha lá que bonitinha, né? Que a gente fala, ó, o caminho é esse. Uma sacolinha, um estojo emborrachado, um case bonito. Olha que legal. Imagina o quanto isso não valoriza o nosso produto, né? Olha lá, uma caixa que, modéstia à parte, copiamos da Invisalign, uma caixa bonita, tá? Então não precisamos criar quem já fez, né? Vamos simplesmente usar as medidas iguais. Olha lá, ó. Emborrachada por dentro, tem várias cores. E aí um clareador, gente, tá lá do Ever Smile, ele limpa a placa e ele clareia o dente. Então, quem quiser já me pedir o contato, eu mando o contato também dessa representante, tá? Ever Smile. Então, ele não apenas clareia o dente, mas também clareia a placa, ou os dois, né? Que é bem legal e um gosto bem agradável, tá? Então, queridos, como eu deixei aí para o final, ó, fico direto ao ponto, né? Então é o seguinte, como a gente já trabalha online, vou falar para vocês, eu já tenho uma escola virtual desde 2007, então quando todo mundo estava pensando, a gente já estava correndo atrás disso, né? E hoje as aulas, elas são desse jeito, online, tá? Mas mais do que isso, é ter o suporte do professor, poder conversar com o professor, né? Então, a distância hoje não limita mais o conhecimento, é a vontade que limita o conhecimento. Então, os 3 primeiros que mandarem no meu WhatsApp, professor, eu quero, só eu quero. Então, anotou o telefone do professor Fernando, eu quero. Porém, tem mais vantagens aí, tá? Abrimos aí um guarda-chuva de possibilidades, então aqui, ó, 8 alinhadores, porque o mais importante é você tratar, ou você, hoje eu termino o meu alinhador, tá? O meu lateral girado, apinhamento inferior, né? Então, eu vou fazer o meu alinhador. Quando eu faria isso? Quando que eu colaria o braquete, faria a tal da manutenção da minha boca? Só com alinhador, não tem jeito, tá? Então, a gente tem aí, os 3 primeiros vão ganhar aí os 8 alinhadores para tratar ou alguém em casa, ou o seu familiar, ou a sua própria boca, que é imprescindível. Experimentar faz com que vocês tenham uma informação que ou é ouvido, ou é ver, ou é perceber. Quem percebe vendo demais. O professor Zé Norberto conseguiu aí um desconto de 15% para esses primeiros alunos também, tá? Então, para o curso. E aí tem um detalhe, gente. Esse curso que nós vamos montar para vocês é o curso mais completo que a gente pode ter, que de todos os cursos que a gente já deu de alinhadores, é o curso mais completo. Por quê? Porque vai ter clínica, tá? Então, vocês vão aprender a parte teórica, a parte prática, e terão a clínica também, terão atendimento. Então, vão ver como planeja, vão fazer seus próprios clean checks desses pacientes, vão ver como vai ser feita a impressão. Então, isso faz com que vocês estejam aptos para o consultório, para toda a estrutura, tá? Então, voltando aqui para vocês, o objetivo nosso é ensinar vocês a terem a fábrica de alinhadores, é fazerem vocês terem a percepção de uma nova técnica, dizer para vocês, o alinhador trata todas as maloclusões, um bom ortodontista trata qualquer maloclusão. Ele vai descobrir os limites dele, ele vai descobrir os limites do paciente, os limites da maloclusão, e ele vai tratar o que é possível, tá? Então, não existe aparelho que trata maloclusão, tá? A gente é da geração do fio Twist Flex, aí inventaram o Naitai,
e depois colocaram o termo ativado e deram o nome para ele de Smart Wire. Quem tem que ser smart é Smart Doctor. Eu tenho que ser esperto, eu tenho que ter conhecimento. Então, queridos, esse curso, por sinal, são 12 meses que nós vamos dar mentoria para vocês, avaliando cada caso. Professor, me ajuda nesse caso? Quanto eu cobro? Como eu cobro? O que eu falo para ele? Ao ponto de, se quiserem, a gente faz uma consulta virtual com o paciente, que é um dos temas de aula, é vocês aprenderem a fazer consultas à distância, tá? E hoje, com o Pix, com toda a comunicação WhatsApp, eu desafio hoje vocês não fecharem um orçamento, tá? Então, a gente tem feito isso há mais de 4 anos, não foi pela pandemia, foi por eu viajar muito e perder pacientes, porque eu atendo só 2 dias do mês. Então, eu atendo 30 dias do mês, 30 fazendo consulta, 2 colocando o aparelho e fazendo a tal da manutenção ou consultando o paciente. Então, queridos, professor Zé Roberto, quer falar alguma coisa? Não, maravilha. Eu acho que ficou bem explicado. Você tem um conhecimento muito grande, como eu já relatei no início, sobre alinhadores. Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu queria complementar é que a ideia nossa de criar um curso online e com clínica é para justamente para quem quer realmente aprender ter a segurança de instalar o aparelho lá na clínica. Então, a pessoa vai ter pelo menos um alinhador instalado com a gente juntos ali, mão a mão. Então, isso é uma grande vantagem. E realmente foi liberado pela faculdade até, nem é por mim, foi liberado pela faculdade um cupom de desconto que eu vou liberar no grupo lá, 15% de desconto no curso, e os primeiros vão receber esse cupom para que possa fazer o curso. Eu até daria uma sugestão, professor, da gente fazer depois uma outra aula online. Opa! Conseguir detalhar, hoje acho que foi um pouco corrido, para a gente não ocupar muito o tempo, às vezes detalhando um pouquinho mais as diferenças entre fixos e alinhadores, elaborar com um pouco mais de detalhes para que a pessoa possa entender um pouco mais sobre os alinhadores, sabe? Sensacional. Podemos, então, até falar com o pessoal da faculdade para a gente fazer uma divulgação, pensar em outros... Nós temos outros temas prontos, pensar na data. Eu já daria uma sugestão, então, se a gente for pensar, quarta e quinta, dias diferentes, hoje é terça, então a gente tem gente que tem compromisso na terça, a gente abriria para quarta-feira, né, e depois uma terceira aula, que eu acho que é importante, né? A gente está vendo aqui que não é apenas uma live, é uma aula mesmo, é uma aula com informação, é uma aula com aprendizado, então que esses momentos sejam momentos para que o colega possa entender que, opa, eu também posso aprender, não é tão difícil assim, né? Então, vamos conversar assim, a gente está com um grupo no WhatsApp, a gente informa eles no grupo, tá? É importante a gente informá-los, e claro, né, gente, a gente vai sempre colocando vantagens para aqueles que forem acreditar no grupo, que quiser fazer inscrição mais cedo, são vantagens, por exemplo, né? Por que não eu não posso dar um livro para o colega, né? A gente não falou isso, mas quem sabe é um benefício, né? Então, posso enviar um livro escrito, Napoleão, como a gente também pode mandar de presente para esses primeiros que fizerem aí, professor, que eu estou pensando aqui, o livro Card-Can, né? Então, que o objetivo é que eles possam entender, mas a gente tem bastante material que pode ser presente para aqueles primeiros que acreditarem, né? Tá bom, queridos? Então, eu não digo que acreditem em nós, não, tá? Eu falo que experiência, know-how, e a gente fazer todo dia, a gente já tem quase 30 anos, né? Mas acreditem em vocês, eu acredito em vocês. Quando um colega fala, eu acredito, eu vou, eu acredito que vocês podem, tá? Que vocês conseguem ganhar mais, igual eu quero amanhã usar a história de vocês aí, né, que está aí com a gente. Então, em vez de usar, por exemplo, eu quero já Janice, Ana Paula, eu quero usar a história de vocês para falar, olha, cheguei no momento em que poucos chegaram, isso fez a minha diferença. Então, eu vou falar para vocês, não esperem para amanhã, tá? Tá bom, queridos? E outra, meu WhatsApp tá aí, tá? Eu gostaria que vocês pudessem ter liberdade. Para mim, faz parte das minhas orações, sou cristão, ter vocês nesse grupo, de poder servir vocês. Hoje eu ganhei mais um dia de Deus, de poder estar aqui,
parece que é mais, mas eu faço 50 anos esse ano. Você vê o menino ali, o nosso mestre, ele é cabeludo, eu já estou pedindo transplantes. Mas eu falo... não falei de datas, eu não falei de datas justamente para não entregar, mas agora você já está entregando. Então, queridos, ó, de verdade, Júnior, não importa quem vá precisar do meu auxílio, eu estou disponível para servi-los no que quiser. As imagens que estão aí, se as imagens que vocês copiaram não ficou boa, eu mando com mais alta qualidade. Não precisem citar meu nome, tá? O que é meu não vai para o meu caixão. Então, professor, o senhor tem uma imagem daquele avanço mandibular com uma qualidade melhor? Eu queria fazer uma propaganda no jornal, no Instagram, eu fazer um outdoor na minha avenida. Gente, o que eu falo, peço até dinheiro, aí eu não mando. Mas o que vocês precisarem, não tenho dúvida, eu vou com muita honra servi-los. Tá bom, queridos? Nós vamos então combinar entre nós para termos uma próxima data, colocar no grupo. Pode ser, professor? Pode ser. Eu queria te agradecer pela presença, pela aula, por transmitir esse conhecimento que me ajudou muito. Eu volto a dizer que quando eu pensei em trabalhar com alinhadores, eu no início desanimei um pouco, porque eu não conhecia a técnica. Eu não sei se você se recorda, a Invisalign tentou entrar no Brasil em 2002. Ela começou em 97. No Brasil. Mas acho que no Brasil, 2002, que foi a primeira vez que acho que começaram os cadastramentos. Eles estavam trazendo cursos antes de eu vir para Bauru, era 98, né? Foi a primeira vez que eu tive acesso a eles. Aí eles começaram a investir, então, em né? 2002. Ficou adormecido no Brasil por um tempo, né? Depois criaram uma publicidade grande e realmente a coisa começou a acontecer. Hoje são mais de 30 mil ortodontistas, professor. São mais de 30 mil ortodontistas no Brasil credenciados em Invisalign. Então, ou melhor, dentistas, né? Porque eles abriram o ano passado para dentistas, Invisalign Go, né? Também. Mas o que eu acho principal em relação a conhecer, a criar a fábrica de alinhadores, é aquilo que eu falei lá no início, sabe? Você dominar a técnica, você entender como funciona, você saber ser efetivo com o aparelho, e você não ficar na mão de um planejamento de outro. Então, quando você conhece tudo, você começa a perceber até onde você pode chegar. E a ideia é essa, é justamente a gente conseguir, para quem quiser participar dessa fábrica de alinhadores, que consiga fazer seu próprio alinhador, tenha o conhecimento da técnica, consiga ser efetivo e realmente tenha essa lucratividade de aumento de paciente, de não precisar pagar a empresa, porque hoje o mercado não está fácil, né? Eu estava conversando até das franquias que já estão entrando nesse mercado aí de alinhadores. Então, vamos estudar, sim, uma próxima aula aí, às vezes com mais calma a gente poder expor mais coisas, mas de qualquer maneira eu vou deixar lá no grupo o cupom de desconto e nós dois estamos participando do grupo e estamos à disposição para qualquer dúvida, pode entrar em contato no particular, pode ser pelo grupo, tenho certeza que o Fernando também pode ser no particular dele, pode ser pelo grupo e a gente vai conversando. Eu até acho mais interessante